Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de bate-papo, e hoje é dia de tag, uma tag especial, é uma tag de homenagem, é uma tag criada pelo Oswaldo Arthur do Garrancho, Rita Livros, para uma das maiores musas da música brasileira. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui no meio das flores e dos livros. Então, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe, ajude a gente a levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Bom vídeo para você! Olá, então, de novo. Bem, book tag criada pelo Oswaldo Arthur do Garrancho, tá? Então vou deixar aqui o descritivo do canal, né? Ele fez essa tag, que eu achei o nome incrível, Rita Livros, antes do falecimento da Rita Lee, mas a gente vai rever um pouco das músicas, é uma tag curtinha, mas a gente vai rever um pouco das músicas dela e as questões relacionadas a livros que ele criou. É uma tag bem bacana, vai depois olhar lá no canal dele, o link vai ficar aqui no descritivo. Obrigada, Oswaldo. Então vamos lá, são 13 livros, 13 perguntinhas breves, eu vou ter que cantar para você. Vamos lá, número 1, Cor de Rosa Choque, é o nome da canção. Por isso não provoque, é Cor de Rosa Choque, personagem feminina que não foge à luta. Gente, eu trouxe na verdade duas, do Érico Veríssimo. Ana Terra, vamos lembrar O Tempo e o Vento? O Tempo e o Vento, uma saga, uma obra de 3 partes, o continente, o arquipélago, o continente, o retrato e o arquipélago nessa ordem. Ana Terra é a primeira parte de O Continente, vai contar a história do Rio Grande do Sul. E a Ana Terra, ela é fortíssima, ela passa por situações de violência, dentro de casa com o pai dela e depois também de violência externa. Vamos pensar que o estado do Rio Grande do Sul estava nascendo, né, naquele momento em que se apresenta essa história. Então, Ana Terra, não deixe de ler O Tempo e o Vento. Mas eu trouxe, parece que esses livros andam casados, né? Na verdade, dentro de O Continente é a continuidade, que é um certo Capitão Rodrigo. Ué, mas não é uma personagem feminina? Sim. Aqui dentro desse livro tem uma moça chamada Bibiana, que eu acho que, embora o livro chame-se Um Certo Capitão Rodrigo, ela é protagonista. Então é uma personagem, sim, que não foge à luta, sim, que tem um marido interessante, mas vamos pensar num tempo extremamente machista, tá? E ela segura um tranco atrás do outro por amor a ele, por amor à família, aos filhos. E Bibiana Terra, é isso. Então, personagens femininas que não fogem à luta. Ovelha Negra podia ser Ovelha Negra da família. É isso. Narrativa, está rindo. Narrativa socialmente engajada que se rebela contra o totalitarismo. Gente, acho que muitas distopias cabem aqui. Mas eu assisti recentemente a um filme, A Sombra de Stalin. E totalitarismo, a gente tem de direita, a gente tem de esquerda, a ideia do regime totalitário cabe para ambos os lados. E aqui, A Fazenda dos Animais. Gente, eu li a primeira vez esse livro, eu estava no atual 9º ano, né, na 8ª série. E eu me lembro de que a proposta era estudar socialismo e capitalismo, mas depois que eu assisti a esse filme que eu citei, a capinha já deve ter aparecido aqui, inclusive, que mostra como a Ucrânia foi usada no começo, lá nos anos 30, né, pelo Stalin, como o celeiro da União Soviética, e em que situação estavam os ucranianos naquela época, né, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. O George Orwell escreve, poderíamos dizer que é uma fábula, porque são personagens, são animais que personificam o ser humano.
mas é um eita atrás de eita de novo com relação a todo aquele momento socialista que aparece aqui. Mas a grande questão é da gente pensar nos regimes totalitários. Portanto, veja, socialmente engajada que se rebela contra o totalitarismo. Não sei se qual foi a gente não tem como adivinhar qual foi a intenção do George Orwell, mas o seu recado, tá? A obra continua atualíssima. Vamos lá. A Fazenda dos Animais era a Revolução dos Bichos, né? Vou colocar aqui a capinha da Revolução dos Bichos, que foi o nome que chegou aqui ao Brasil. Desculpe o Aue. Outra. Desculpe o Aue. Eu não que. Vocês devem estar achando que é tudo a mesma música, né? Mas é o tom. Fazer o quê? O livro que fez você chorar. Gente do céu. Eu li esse livro muito recentemente. Foi na verdade, uma inscrita do canal, a Rejane, que fez essa sugestão da gente trabalhar com a trilogia do Meu Pé de Laranja Lima. Eu não sabia que era uma trilogia, foi quando ela falou, né? Então, aqui a gente tem a história do Zezé, o Zezé pequeno, nós temos o Zezé depois na adolescência e o Zezé já como jovem, Zeca, né, aparecendo. São 3 livros, a gente vai ter vídeo aqui no canal. Eu me lembro desse livro na minha casa. Eu me lembro, não sei se foi a minha mãe ou se foi uma das minhas irmãs que falou pra mim assim, não leia porque é muito triste. Eu era daquela criança que assistia filminho da Disney e chorava, que assistia novelinha e chorava. Eu chorava por causa de... Eu me emocionava com as coisas. Meu, não dá pra segurar. É muito triste. É um ótimo livro, tá? Não é uma literatura... Vamos pensar aqui, José Mauro de Vasconcelos escreveu boa literatura, mas não é assim. É uma literatura super acessível, não foi literatura de mercado, embora tenha sido traduzida em vários países. É uma literatura que me lembra muito o jeito do Jorge Amado de Terceira Fase, certo? Então, todo mundo tem acesso, todo mundo compreende, mas é sofrido, meu Deus, tem traços biográficos, é chorar, muito, muito. Vamos lá, quarta música, quarto livro, Mania de Você. Esse é outro tom. Meu bem, você me dá... Não vou dizer o quê. Aí diz assim, que escritor ou escritora você não se cansa de ler? Machado. Podia falar muito bem do Guimarães também. Mas Machado, eu trouxe aqui outra edição, porque senão eu ando com o Dom Casmurro, que eu acho linda essa edição que eu tenho do Dom Casmurro para todo lado. Então aqui a gente tem o Alienista e é incansável. Eu gosto, inclusive, do Machado, de Primeira Fase, que eu acho que é erroneamente classificado por alguns críticos como romântico, porque não tem nada de romântico ali, como também, eu acho que Machado não é realista, rigorosamente realista, mas enfim, Machado de Assis ele é sempre sensacional, sempre surpreendente. A Primeira Fase, que falam que é romântica, eu acho que ela é mais convencional, já é um preâmbulo do que virá a partir de Memórias Póstumas. Então, Machado, como é que é? Nunca, Mania de Você, nunca me canso de ler. Bem, quinto livro, quinta música, Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. História de outro mundo que te arrebatou. O Enzo está lá torcendo. O Senhor dos Anéis, né? A Terra-média, não tem como não ser arrebatado. A gente é arrebatado desde o Hobbit, e vamos até o Silmarillion sendo arrebatados também. Mas o Senhor dos Anéis, gente, existe todo um mapa, não me lembro a edição, que, na verdade, essa edição aqui foi meio que herdada, mas a edição que, me ajuda aí, que eu tinha do Senhor dos Anéis, que é aquela histórica que vocês sabem, que quase me matou, porque caiu no meu rosto quando eu tava lendo, ela traz o mapa, um mapa desenhado pelo filho do Tolkien, né, que mostra a Terra-média e é um outro lugar, um outro mundo. Então, alô, alô, Marciano, história que me levou para esse outro espaço. Lança perfume. Lança perfume. Gente, personagem que te inebriou do começo ao fim. Vai ser inesperado para vocês, mas Francisco de Assis, livro do Hermann Hesse. Me inebriou porque não é um livro religioso, tá? É uma biografia
de Francisco de Assis. Dependendo da sua fé, ele é santo, São Francisco. E, gente, ele foi uma pessoa que se jogou, sabe? Deixou a família, deixou o dinheiro para viver segundo o evangelho. Então não tem como ser arrebatado, não tem como se sentir inebriado com a história de Francisco de Assis. Teremos esse livro no canal também. É muito interessante, porque foi o que eu falei, mesmo que você não seja religioso, Francisco de Assis, ele é universal, né? Não há pessoa que saiba dessa história e que não reconheça uma figura que tem um carisma, né? O carisma franciscano, que é uma coisa que arrebata católicos, não católicos, né? Cristãos, não cristãos, arrebata toda a gente. Tá aqui, me inebriou. Ando meio desligado. Gente, a música, eu devo estar cantando pior, porque hoje eu tô sem voz, né? Mas assim, aí você se sente incentivado a procurar a música também. Livro cujo enredo te enganou. Ando meio desligado. Te enganou direitinho. Gente, eu vou citar de novo esse livro. Se você ainda não leu, leia, porque ele já foi citado 5 milhões de vezes no canal, que é Véspera, da Carla Madeira. É uma obra que a cada passo você leva um susto. Não estou dizendo susto no sentido de assustar-se, mas ela é muito, muito, muito inesperada. E o desfecho é de cair o queixo. E quando eu falo de desfecho, eu estou falando aqui de último capítulo. Tá? É de cair o queixo. Então, Véspera, leia Carla Madeira, ela é maravilhosa. Véspera. Ando meio desligado. Agora, livro número 8. Agora só falta você. E hoje é o dia da vergonha alheia, né, Ilse? Agora só falta você. Livro para completar uma meta pessoal de leitura. Eu tenho uma vergonha. A gente tem aqui no canal aquele vídeo, 8 livros especiais para 2023, que eu acho que eu li gente. Porque é o que eu falo. Inclusive, eu li pouco no mês de junho. Foi um mês de muito trabalho para mim e pro Enzo. Então, eu tô atrasada, assim, mas acreditem, eu tenho fé. Temos a vida inteira pela frente, afinal, né? 2023 é um ano só. Mas é uma meta de vida. Então tá aqui, ó. Agora só falta você. Na verdade, faltam muitos, mas você falta especialmente, que é uma meta de vida, que é ler Crime e Castigo. Tá? Acho que eu já falei sobre esse livro, é uma história que todo mundo conhece. Mas é uma história que a gente sabe o que é a efabulação, né? O enredo, a linha do enredo, mas é entrar dentro de uma personagem, perceber toda a crise do momento do crime e principalmente o que vai vivenciar depois. Isso é o que todo mundo sabe. Mas é um livro, eu li, são várias partes, é um livro longo, eu li a primeira parte e aí depois acabei parando. Só um pouquinho, que vergonha. Acabei parando porque fui lendo livros mais rápidos, que foram aparecendo, tudo pra gente conseguir fazer o canal andar. É uma meta pessoal de leitura, sim, agora só falta você e mais a vida inteira de livros. Vamos lá. Próximo, Doce Vampiro. Meu doce vampiro. História macabra, de arrepiar os cabelos. Gente, tem que ser o Drácula. Tem que ser o Drácula. Eu não leio muita literatura de terror. Eu li algumas coisas do Stephen King, né, que eu acho que quando eu vejo os canais comentando, ele que é meio universal para as pessoas como literatura de terror. Mas os clássicos, eu trouxe, aqui temos o Médico e o Monstro. Temos aqui o Médico e o Monstro, ainda bem que eu lembro rápido das coisas. Temos aqui, Frankenstein ainda não fiz, Drácula ainda não fiz, mas é um livro, eu já comentei isso, que me foi indicado por uma pessoa, na época eu tinha uns 19 anos, uma pessoa que não gostava de ler, e estava lá com Drácula na mão, tá? Um livro de característica epistolar, cartas, diários, testamentos, sabe? E é uma história de terror muito, muito aterrorizante. Terror aterrorizante, mas porque terror tem que ser aterrorizante, né? Senão perde a proposta do que é, que às vezes é o que a gente vê em alguns filmes de terror, que você fica na dúvida se era terror mesmo. Enfim, é um super livro, tá? Estou devendo para vocês, virá também para o canal. Vamos lá. Chega mais. Gente, chega mais, chega mais.
Chega, então me leve pra casa. Não me leve pra casa. Vamos lá. Depois de ler esse autor ou essa autora, você sempre quer mais. Falei do Machado? Falei, né? Falo agora do Guimarães. Eu trouxe o Sagarana porque eu acho que o Sagarana talvez seja, é um livro de contos, talvez tenha os contos mais conhecidos, como o Burrinho Pedrez, né? Ou então eu fiz aqui o Corpo Fechado, temos esse conto aqui no canal, temos um vídeo. É um livro muito recorrente nos vestibulares, então talvez por isso mais pessoas conheçam o Sagarana. Não é ainda, Sagarana, se não me engano, é o primeiro livro do Guimarães, não é ainda um momento do Guimarães mais elaborado, por exemplo, do Tutameia, dos últimos livros da obra dele. Porque para quem acha Guimarães, assim, complicado por conta dos neologismos e outras questões estilísticas, a coisa vai ficar mais elaborada ao longo da vida dele, né? Então aqui é um livro ainda um pouco mais de leitura, de compreensão um pouco mais simples, né? Nossa, é difícil falar, né? Guimarães não é simples, porque ele é maravilhoso, ele é majestoso sempre. Mas quis trazer Sagarana porque, como é um livro muito cobrado, um livro muito vestibuloso, essa palavra não existe, não é um neologismo pobre, né? Perto do Guimarães. É um livro um pouco mais conhecido. Então, para você que tem um pouco de medo do Guimarães Rosa, vale a pena. Entre pelo Corpo Fechado, tá? Que foi falei do vídeo, mas é um conto mais fácil mesmo. E é engraçado, tá? Então, vamos por aí. Chega mais. Fomos. Perdi a página. Achei. Reza. Para sua sorte, eu não sei com essa música. Qual é? Reza. Vamos lá. Obra que você quer muito ler, mas sabe que terá de rezar para concluir. Vocês sabem que eu tenho problema com livros muito grandes. E a questão não é assim, é de tempo mesmo. Eu leio devagar, então é de sentar e fazer a leitura, sabe? E eu acredito que um dia na minha vida eu vou conseguir, sabe? Assim, pelo enrosco da vida, o Enzo um dia vai casar, né? Vai ter a vida dele. Coitado, ele tá aqui fazendo cara de que eu tenho a ver com isso. Eu um dia talvez esteja aposentada. Eu não sei. Talvez eu precise de um pouco mais de tempo para conseguir concluir essas obras. Mas eu poderia citar Em Busca do Tempo Perdido, né, do Proust, que são 7 livros, na verdade, mas é uma obra toda. Eu poderia citar A Montanha Mágica, que eu já trouxe uma vez, comentei aqui no canal, que também é um livro enorme. E aí, gente, eu trouxe o livro que está, inclusive, nas nossas fotinhos de pedidos de like, inclusive dê seu like nesse vídeo, é muito importante para nós, que é Os Miseráveis. A gente precisa pesar, a gente precisa saber qual é o peso. O peso do saber. Deve ter 1 ou 2 quilos. É o peso do saber. Gente, Os Miseráveis. Tem que ler. Todo mundo tem que ler. Na vida, assim não dá para passar. Os Miseráveis já é um romantismo do Victor Hugo com um pé lá no realismo. E não dá para passar pela vida sem ler nem A Montanha Mágica, nem o Em Busca do Tempo Perdido, nem o Crime e Castigo, não dá para passar pela vida sem ler Os Miseráveis. Só que no meu contexto de vida hoje, não dou conta de um livro deste tamanho. Vamos lá, Os Miseráveis. Essa edição da Martin Claret, ela é uma edição que é relativamente confortável, eu já mostro. Mas são 1.508 páginas, gente. Olha aqui, dá 2 bíblias quase. Olha aqui. Tá? Então, assim, ela é a página amareladinha, mas a letra não é assim tão grande, né? Tem um espaço entre linhas razoável, mas é muito texto. Então, vai lá, eu rezo. Mas eu rezo para eu conseguir sentar e fazer a leitura. Quem sabe nas férias? Não sei quais férias da minha vida, mas nas férias. Vamos lá. Erva Venenosa. Eu sei que música é essa, mas nesse momento eu não lembro. Vamos lá. É que não dá pra gente pôr as músicas, né? Que seria muito melhor, né? O YouTube vai lá e... Mas, Erva Venenosa. Personagem que representa a maldade em pessoa. Gente, eu pensei, o Mr. Hyde. Né? O Mr. Hyde, lembra? O Médico e o Monstro, ele é ruim desde a primeira aparição que ele faz na obra. Ruim, assim, muito ruim, muito violento, muito... Mas ontem eu tive um clique e eu me lembrei da personagem mais odiosa da literatura,
que é o João Romão de O Cortiço. Não tem outro, gente, não tem outro. Por exemplo, a gente pensa no Brás Cubas. O Brás Cubas é um sem vergonha em todos os sentidos. Tá? Ele é mau caráter, ele tem uma personalidade muito fraca, mas ele não é mau, pérfido, venenoso, como é o João Romão, calculista, sabe? Do momento em que ele dorme no chão do armazém até o final. Não vou contar. Mas existe uma personagem chamada Bertoleza aí, que aí... Nossa, de novo, gente. Aí sim, a gente sofre muito com essa história. O João Romão é a pior personagem. A pior, não tem pior, tá? De toda a literatura brasileira, quiçá literatura universal. Aí não posso afirmar, não tenho conhecimento sobre isso, mas posso afirmar sobre a literatura brasileira. E o último, 13º livro, Caso Sério, tchutchuru, ao som de um bolero. Livro que trata de temas relevantes ao debate público. Gente, a gente tem que falar de meio ambiente nesse país. Na verdade, nesse mundo, né? A gente tem que falar do que acontece com os nossos índios, a gente tem que falar da fome, a gente tem que falar do aquecimento global, a gente tem que falar de meio ambiente. Aí eu trouxe o Krenak, Futuro Ancestral. Olha o nome, Futuro Ancestral. Por onde a gente tem que caminhar, né, pela nossa ancestralidade para pensar num futuro, se é possível ou não. Então, a gente tem... O Krenak tem essas 3 pérolas. Futuro Ancestral, que é o 3º livro. Aí temos aqui Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E temos aqui mais um que vai aparecer. Gente, eu tô... Tem que tomar cuidado com os remédios de memória, né? Então, nós temos aqui 3 livros. Esse aqui é o 3º, o Futuro Ancestral. E como essa questão do meio ambiente, ela é uma questão que toca todos, tá? Mesmo aqueles que se negam a falar sobre meio ambiente por questões políticas e econômicas, eu trouxe aqui 2 livros que eu estou lendo, não terminei ainda, a Carta à Terra e a Terra Responde. Veja aqui o título, Carta à Terra e a Terra Responde, da francesa Geneviève Hassan, que ela traz um diálogo mais global, né? O Krenak, ele fala de questões que estão no mundo inteiro, mas claro que ele vai se centrar principalmente na nossa questão, né, Brasil. Ela fala sobre a questão global, né, do que está acontecendo com o meio ambiente, do descalabro, Essa moça, ela não é escritora, ela não lembro se ela é socióloga, ou se ela trabalha com economia, se ela é economista. Apareça, eu vou colocar aqui. Mas é um livro importante, sabe, que chegou a muita gente a partir da Europa. Inclusive, ela tem um prefácio para a nossa edição brasileira. Eu vou fazer um vídeo desse livro no canal também. E um livro que é fundamental, gente, e que é um livro fácil de ser lido, escrito pelo Papa Francisco, que é Laudato Si. Laudato Si, louvado seja. De Francisco de Assis, existe apenas um texto, que é o Canto do Irmão Sol, né, um texto autógrafo. Há outros textos atribuídos a ele, mas na verdade o único texto escrito que ele deixou foi esse. E ele vai louvar a Deus e toda a sua criação. Então, Laudato Si é o começo de cada verso, né, dentro da sua estrofe, ele louva. Tá vendo? Louvado sejas o irmão Sol, a irmã Lua, vai falar da água, vai falar do fogo, vai falar do mundo, dos animais, vai falar de tudo. E o Papa Francisco, tá, envolvido, isso aqui é uma carta, é uma encíclica, né, uma carta do Papa, que é para todo mundo. Então é muito fácil de ser lida. E quando eu digo é para todo mundo, ela, obviamente, é o Papa escrevendo. Então, tem um teor de religiosidade católica, vão aparecer citações bíblicas e tal. Mas, como eu digo, é uma carta para todo mundo, ele, inclusive, tem um diálogo com os nossos índios, tem um diálogo com... isso vai aparecer num filme, chama The Letter, vai aparecer aqui a capinha, que é um filme feito a partir desse livro, é um documentário. Um diálogo com nossos índios, um diálogo com o senegalês, um diálogo com uma menina indiana. Então, é a voz dos nativos, a voz de quem tem fome, a voz dos pobres, a voz dos jovens que se engajam na causa e
Vai ter um diálogo também com um casal de cientistas que vive no Havaí. Então, a voz da ciência sobre a questão ambiental. Então, é um documento, é uma carta, é um livro importante, é fácil de ser lido, tá? Quando eu falo, né, de confortabilidade, é aquela página branca. Ele não é confortável, mas é porque esse livro é muito barato. É muito. Você consegue, você tem acesso, custa uns R$7 esse livro novo. Tá? Um acesso a esse livro por ter, claro, de subsídio, então é um livro bem barato e que todo mundo precisa ler, porque é uma questão muito importante também. Eu vou trazer esses três vídeos para o canal em momentos diferentes, para que a gente trabalhe com essa questão ambiental, porque tem que falar sempre sobre isso. Falta muito pouco, se a gente for pensar em termos de história da humanidade, para dar um ruim tremendo. Então, precisamos falar. Gente, 13 livros! 13 livros! Oswaldo Arthur, muito obrigado! O Enzo está pegando aqui os livros da questão ambiental. Então, aqui, 13 livros, 13 músicas da Rita Lee. Rita, me desculpe por eu cantar tão mal, mas foi o jeito de eu homenagear você. E aqui, 13 obras. Gente, respondam essa tag. Você que é booktuber, você que só gosta de livros, você pense nessa tag, sabe? Ela, e na genialidade do Oswaldo Arthur, por ter partido dos títulos das canções da Rita Lee. Como eu disse, na época ela já estava bem doentinha, mas ela não tinha falecido ainda, ela faleceu em maio desse ano. E ele teve a genialidade de fazer essa homenagem. Então, a nossa homenagem também fica aqui. Ficam as dicas dessas obras, todas maravilhosas. E, agora os pedidos, né? Por favor, dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, estamos aí caminhando para os 500 inscritos, teremos uma surpresinha. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado nos nossos próximos conteúdos. Comente, eu juro, eu tô atrasada com algumas respostas, né? Mas eu juro que eu respondo. Eu leio com tudo, leio com todo amor. Vou colocar toda a minha correspondência virtual com vocês, amados do canal, em dia. E compartilhe esse vídeo, para que todo mundo venha... acho que eu tô chacoalhando muito, eu estou segurando a luz com a mão. Para que todo mundo venha conhecer essas obras também e tenha mais essas dicas de leitura, ok? Muito obrigada. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.